Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura onde a gente trabalha juntos. Daqui a pouquinho eu vou deixar uma imagem aí na tela para você pausar e escolher o seu montinho. Você pode escolher pela pedra, você pode escolher pelo número, você pode escolher mais de um se você quiser escolher mais de um. Você pode voltar nesse canal e assistir essa leitura daqui a algum tempo e escolher um montinho diferente. É você que escolhe seguindo a sua intuição, ouvindo o seu coração. O meu lado do acordo é que eu vou ter uma mensagem pronta para você. Queria lembrar também que se você tiver vontade de marcar uma leitura particular comigo, meu site de agendamento é o pollination.com.br. Eu vou deixar ele na descrição do vídeo. É só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição e ali vai ter também a minutagem com os links para cada um dos montinhos para ficar fácil para você. Então vamos lá, vamos começar aqui essa conversa onde a gente vai saber qual que foi o trabalho, ou qual é o trabalho que está sendo feito e qual que é a recompensa, o resultado desse trabalho sendo feito. Vamos lá então, vamos começar aqui com esse montinho número 1. A gente vai descobrir junto as cartas, você que escolheu essa pedrinha aqui. Então eu tenho aqui uma separação entre o montinho do trabalho que está sendo feito ou que foi feito e o montinho da recompensa. Então qual que é o resultado desse trabalho? Vamos começar pelo trabalho feito, até para você reconhecer como essa mensagem está conversando com você. Primeiro de tudo, eu já começo sabendo que, olha, essa primeira carta ela fala sobre a gente ganhar essa habilidade de refletir, de considerar as coisas mais profundamente antes de tomar as nossas decisões. Aí apareceu aqui Urano, que é o firmamento, também representa uma forma de pensar, né? Acompanhado da energia de eu sinto, energia canceriana falando das emoções. Então, já essas 3 cartas tá me falando que eu tô conversando com um grupo de pessoas que muito do trabalho feito é isso, é ganhar esse equilíbrio emocional, de mudar um padrão de pensamento, de ir aprendendo o valor de refletir antes de reagir, essas coisas. Para muitas pessoas, nesse último período, e esse período pode significar coisas diferentes para cada um, mas você pode ter se visto mudando muito um jeito de pensar e mudando muito também um jeito de sentir em relação às coisas. O que eu quero dizer com isso? Para muitas pessoas você podia se ver mais fragilizado em relação a algumas coisas versus agora. Eu fico sentindo que tem essa coisa de amadurecimento emocional também, como a gente falou. Especialmente no que diz respeito a questões relacionadas a Vênus. Vênus fala de beleza, prazer, bem-estar. Vênus, aqui ela vem com essa palavra falando de amor. Pode ser que a maioria das pessoas que está escolhendo esse montinho esteja pensando em vida amorosa, pode ser. Mas eu queria também convidar para, se não foi essa a sua intenção, olhar para essa nossa conversa sobre o trabalho que vem sendo feito, o que foi feito é esse autoconhecimento, esse conhecimento do seu corpo emocional, ajustar um jeito de pensar, que no mínimo que isso é amor próprio, entendeu? De entender melhor o que te dá prazer, o que te faz sentir equilibrado, em harmonia, essa busca por harmonia. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia desse grupinho número 1? Aí a próxima carta está dizendo aqui que nesse trabalho sendo feito, e aqui já tem um pouco de recompensa inclusive, você ganhando um direcionamento maior. O nome dessa carta aqui é a verdadeira bússola, né? Uma verdadeira direção. Aí fala assim, conforme você vai ganhando clareza sobre aquilo que é importante para você, você vai se tornando também esse imã que atrai oportunidades e pessoas que combinam com aquilo que você está querendo. Então, por isso que eu falei que, apesar desse seu lado aqui do lado do trabalho, essa carta ela já fala também sobre recompensa. Mas tem uma coisa aqui também, entendi, que
Essa coisa sobre aquilo que você atrai também vem fazendo parte do aprendizado e do trabalho, porque para muitas pessoas você pode ter se visto se perguntando muitas vezes como é que eu vim parar aqui, como é que eu... Por que eu tenho esse padrão que acontece à minha volta de novo e de novo, entendeu? No que diz respeito ao relacionamento com pessoas também, na vida amorosa ou no trabalho ou com familiares. Então, a gente começou falando sobre esse trabalho sendo feito de autoconhecimento, muito de dentro para fora, né? E aí essa carta também está reconhecendo de que já que todo o tema central aqui também é essa harmonia, de que o seu relacionamento com outras pessoas tem cumprido com um papel importante nesse trabalho que você vem fazendo ultimamente. Aí muitas vezes nessas parcerias, essas parcerias cumprindo com uma função de provocar. Essa carta, ela fala assim, que é quando a gente vai entendendo o que é que atrapalha o nosso fluir, o que está na raiz das questões, quais são as ilusões, e aí volta muito para aquele tema de um jeito de pensar, uma raiz emocional que a gente estava falando desde o começo. Então, no seu trabalho, eu vejo aqui que eu posso estar conversando com muitas pessoas que podem ter tido relações complicadinhas, seja no amor, no trabalho, com família ou com amigos, mesmo que a sua pergunta tenha sido sobre uma área específica da vida, tem uma parte da mensagem que está falando que encontros ou a troca com pessoas teve um papel importante no seu trabalho ultimamente, porque todo o tema central é esse, é entender a raiz emocional das coisas, promover, né, possibilitar essa mudança num jeito de pensar para encontrar mais harmonia. Aí a próxima carta também vem falando que nesse exercício não só você foi percebendo aquilo que atrapalha ou aquilo que confunde a tua direção ou aquilo que atrai situações que não é aquilo que você quer para você, mas que isso também foi trazendo para a superfície desejos e vontades e coisas que você quer para você. Então foi cutucando ali na raiz, né, do coração, das emoções, de um jeito de pensar, e pode ter saído ali umas chateações, mas saiu também desejos, uma clareza em relação às coisas que você ainda tem vontade de viver. Aí, olha que interessante, a última carta que aparece aqui nesse trabalho, bonito esse trabalho inclusive, viu? De jeito grande aqui esse teu processo. Aí vem dizendo assim, tem toda essa beleza do que a gente conversou aqui. E aí, como que isso se traduz nesse trabalho sendo feito? Você foi aprendendo o valor do silêncio. Você foi aprendendo a olhar para dentro e se escutar. Você foi aprendendo a ficar bem também em solitude. Você foi aprendendo a descansar a sua mente para conseguir acessar essa orientação, essa sabedoria interna. Que interessante. Então eu vejo que assim, dá para resumir essa primeira parte da leitura que fala que trabalho que foi feito. Eu sinto que eu estou conversando com muitas pessoas que fizeram um trabalho intenso, profundo de autoconhecimento, de como é que fala? Cura emocional, e que eu vou falar assim também, que por conta desse trabalho, essa autoconfiança, então, também se fortalece, porque se você vai aprendendo a dialogar com você mesmo, se você vai aprendendo a se sentir confortável na sua própria presença versus depender muito da validação do outro, depender muito da companhia do outro para se sentir bem, entendeu? De que isso tem uma mensagem aqui de que tem muito trabalho sobre independência versus codependência, muito trabalho sobre amor próprio, muito trabalho então que foi te trazendo para esse ponto onde você sabe a hora de expressar, você sabe a hora de calar, você sabe a hora de direcionar, você sabe a hora de receber, de permitir.
E eu fico ouvindo isso, essa coisa de codependência, se é no amor ou se é no trabalho, ela já não é muito forte, não. Você é mais independente. Aí então, qual que é a recompensa? Além de tudo isso aqui, né, que a gente já viu, já é grande recompensa. Eu fico ouvindo assim também de que tem muita paz interior, né, nessa coisa que a gente falou, essa coisa de saber, aprender o caminho de encontrar paz interior. Mas além disso, qual que é a recompensa por esse trabalho feito para esse grupinho número 1? Então, a primeira carta que tem aqui na mesa, a carta de poder. Então, a recompensa é esse poder pessoal. A gente falou de independência, resiliência, e aprender o caminho de paz interior, fortalecido aqui. Poder pessoal. Aqui com lua cheia também. Lua cheia... Isso é bem intuitivo, tá? Tá conversando muito aqui comigo também sobre esse poder da clareza, sabe? De enxergar as coisas com mais clareza do que antes também. Aí a próxima carta fala do inesperado. Então, como elas vieram juntas assim, por que você sabe o seu caminho para sua paz interior? Por que você depende menos do que o outro está fazendo, deixando de fazer, querendo, deixando de querer? Faz sentido, então, de que você se veja numa posição de poder pessoal maior e, inclusive, quando você está lidando com situações desconhecidas, pessoas desconhecidas ou quando as coisas saem dos planos. Porque a sua segurança emocional, né? Você se sentir estável não depende da circunstância e não depende do outro. Você tem isso dentro de você, essa autorregulagem que a gente viu ali, né? Então, isso é uma das recompensas. Interessante. Tem uma dimensão nisso aqui muito grande, porque para muitas pessoas isso muda completamente o teu caminho. Essa carta ela fala de nova vida. Então, assim... Tem uma coisa que talvez algumas pessoas não percebam nesse momento aqui, de que do impacto que esse aprendizado, que esse trabalho feito tem na sua caminhada, na sua jornada. A gente viu em algum momento, a gente falou sobre atrair, né? Cadê? Onde estava aqui? Tinha alguma coisa aqui, sobre ajustar a bússola, né? E que quando se ganhava essa clareza ou se fazia esse trabalho, de que também se tornava um imã para atrair pessoas e oportunidades. Então, eu sinto que essa carta aqui de nova vida, ela tá falando sobre isso também, sobre por que esse trabalho aqui foi feito. Então, tem uma lógica também por trás disso, que as suas parcerias, o jeito como você se relaciona, a vida em si, ela se transforma de um jeito que é uma nova vida, água e vinho, sabe? Versus o que era antes de ter feito esse trabalho que você fez. Porque a gente viu mais de uma vez essa linguagem também, mudar as coisas no coração das coisas, na raiz das coisas. Então eu vejo aqui que eu posso estar conversando com muitas pessoas que ao invés de buscar o caminho mais fácil ou o atalho que escolheu, mesmo que fosse mais denso, às vezes mais difícil, entre aspas, cortar certos maus pela raiz. E isso tem essa recompensa que é proporcional. Aqui, nova vida. A próxima carta, ela fala de florescimento, e aí ela mostra aqui essa figura que tá cheia de flores aqui, né, e tem esse instrumento, esqueci o nome do instrumento, não acredito, violino, só que a gente sabe que o violino tem aquela haste também, né, que eu não sei o nome técnico, mas é o que tá faltando. Então eu vejo assim, de que é uma mensagem que tá dizendo que que bom que você escolheu fazer isso, porque isso era o que faltava para você ver as coisas florescerem. Também eu fico com essa sensação de que uma mensagem que está falando assim, às vezes você pode ter
tentado começar coisas, começar parcerias. A gente viu que parceria é muito importante, inclusive, né? Ou começar projetos e não sei o quê, e aquela frustração de ver as coisas saírem do caminho, perderem a fluidez, como a gente estava vendo aqui mais cedo, né? Então, aí tem uma parte da mensagem que está falando que isso, a recompensa, então, também é ver as coisas crescerem, florescerem, porque isso era uma parte que faltava. Essa é uma carta de número 33, que é o número mestre de criação, cocriação divina. Aí diz assim, eu gostei. Aí diz assim, durma tranquilo. Inclusive, já que a gente falou tanto desse equilíbrio emocional, dessa harmonia, para muitas pessoas você literalmente dorme mais tranquilo do que antes. Às vezes tem algumas pessoas que inclusive podiam ter problema de insônia e tudo mais, né? E aí encontrando esse eixo, essa harmonia, esse equilíbrio, foi melhorando isso também, de uma mensagem mais direta. Mas tem uma coisa aqui que fala assim, olha, uma nova vida. Fica tranquilo, isso era uma parte que faltava, precisava, e que bom que você escolheu fazer, porque isso era instrumental, o trocadilho, no seu florescimento. E aí então a recompensa fica tranquilo que agora com isso, com essa força, com esse aprendizado, com esse poder, como a gente conversou, você tem segundas chances, você revisita oportunidades, mas agora desse jeito que você é hoje. Aí tem aqui o masculino, né? Independente de gênero, o sagrado masculino e o sagrado feminino mora dentro de todo mundo. O lado masculino é o lado da lógica, raciocínio e expressão, né? Então, como a gente avalia e como a gente responde ou expressa. Então, tem uma coisa aqui que vem reforçar, porque tem um jeito novo de pensar e então um jeito novo de responder. As coisas são diferentes. Aí a próxima carta é essa carta do lobo. Tem uma lua cheia aqui, o nome da carta é fome, né? Então fala muito sobre desejos. Também o lobo é interessante. Essa é uma outra recompensa, porque o lobo tem a coisa da independência, como a gente estava falando e tudo mais, mas os lobos, eles são conhecidos também por serem ótimos, eles encontram caminhos. Como a gente já tem essa linguagem de bússola, direcionamento e tudo mais aqui na sua leitura, é uma parte da mensagem que está querendo reconhecer também que tem muita coisa de raiz, do coração das coisas, do trabalho, de escolher fazer o trabalho que leva mais tempo ao invés de pegar atalho que vale muito a pena, porque então você mudou, fortaleceu essas coisas fundamentais e que você também ganha mais clareza na direção que você quer dar para as coisas, ou até, às vezes, encontrar novas saídas, novos caminhos, novos jeitos de fazer as coisas, do que você faria antes, de como você era antes. Então, esse dorme tranquilo de que tem uma nova vida, uma nova fase, e a garantia disso é que você mesmo já deve reconhecer muito dessas mudanças que a gente falou aqui. Então, pensa assim, que uma peça desse quebra-cabeça já é diferente do que era antes. Então, se você não quer acreditar na cartomante, acredita em você mesmo. E aí vem essa coisa aqui de dorme tranquilo, de que você vai ter novas chances, é muito importante, porque eu sinto que para muitas pessoas, nesse aprendizado aqui, você muitas vezes olha para trás e às vezes pode se arrepender, né, de como agiu, de como pensou, de como sentiu, de não ter, como é que se diz? De ter agido por impulso, de não ter pensado antes de falar, antes de escolher, de ter escolhido a direção que você acha hoje que hoje você acha que não era certa para você, de ter falado ao invés de ter calado, essas coisas, entendeu? E aí eu sinto que essa última parte aqui que fica me puxando mas calma, não significa, você não jogou nenhuma oportunidade fora. O universo sempre soube que você teria essa oportunidade de fazer esse trabalho, e tudo isso fez parte desse trabalho, e você
tem novas chances, segundas chances de abordar essas oportunidades de novo, agora com essa coisa instrumental, essa coisa fundamental que você não tinha antes, mas que agora você tem e agora você acessa essas oportunidades com essa nova versão de você. Essa é a recompensa, segundas chances. Mais alguma coisinha que a gente pode falar para esse meu grupinho número 1, para encerrar essa leitura? Uma orientação final: tome a liderança, confie. Confie, então, no seu jeito de pensar e no seu yang, né? Que a sua lógica, o seu raciocínio, a sua forma de expressar aquilo para o qual você sente que para as outras pessoas eles podem não estar vendo sentido nisso aqui, mas para mim eu acho que tem sentido dar movimento nessa direção. Então, se mantenha nessa liderança, tome as rédeas, pode ter essa confiança, um renascimento é garantido. Mantenha-se em gratidão e graciosidade e não sofra por antecipação. Também tem isso, lembra que a gente falou da mudança, da diferença, né? Então, quando você se vê em situações similares a antes, ao invés de entrar num padrão de sentir como você se sentiu antes naquela situação, mas você é diferente agora, você pensa diferente, você age, você responde diferente. Então, cuidado para não convidar uma resposta antiga para essa situação também. Observe e espere e tome de volta o seu poder. Então, muita gente aqui, essa recompensa é de viver situações familiares e com tudo que você viveu, com tudo que você aprendeu, com tudo que você viu, responder de uma forma diferente, tomar de volta o seu poder, segundas chances, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link aí no primeiro comentário fixado desse vídeo. Mentira, vai na descrição desse vídeo. Só clicar no título que ele abre a caixinha de descrição. Beijo grande pra vocês, estou mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Vamos lá então, meu grupinho número 2, vamos começar aqui a sua leitura e eu já vou chamar a atenção que a pedrinha que você escolheu na verdade é um chaveiro e esse chaveiro vem conversando comigo com esse tema de acesso, sabe? Então eu já sei que acesso é uma palavra-chave importante aqui para vocês. Então vamos lá, vamos olhar para o trabalho que foi feito primeiro, o que está sendo feito e a recompensa pelo trabalho feito. Ok, quis começar diferente. A primeira carta que a gente vê aqui, no fundo do baralho, tem uma carta que fala do poço sem fundo. No fundo do baralho tem uma carta que fala de poço sem fundo. E essa carta de poço sem fundo, ela fala sobre ser uma fonte inesgotável de recurso, de ideia, de energia, seja lá o que for. Então lembra que a gente começou falando sobre um acesso, né? Vou deixar até no centro, porque eu sinto que o acesso, ele é a ambos assim, para muitos de vocês, o trabalho que foi feito foi para aprender a acessar, entendi já, a recompensa é o acesso, mas você teve que aprender também a ganhar acesso a isso, porque esse poço sem fundo de ideias também fala assim: é importante aprender a descansar. Porque se você ganha acesso a uma energia que é como o universo, infinita em possibilidade, em energia, em ideia, em recurso, em tudo, pode ser muito problemático, você pode se esgotar acessando esse tipo de energia. Pode começar numa animação, aí eu lembrei daquela coisa meio de criança, sabe? Vocês já ouviram falar assim quando vocês eram criança? Tava brincando, correndo, dando risada, aí vinha um adulto e falava assim, sempre começa rindo e termina chorando. Porque quer dizer assim que todo excesso, né? O adulto começa a reconhecer um excesso e sabe, daqui a pouco começa assim, nessa euforia toda, daqui a pouco vão brigar, daqui a pouco vai cair, se machucar e vai acabar em lágrimas. Então, mais ou menos isso. Essa é a visão que eu consigo trazer para traduzir
a mensagem da melhor forma. Então, muito do trabalho que você vem fazendo ou foi fazendo é sobre aprender a trabalhar com ou acessar energia próspera, de poço sem fundo, sem limites, sem se esgotar ou sem acabar em choro. Foi interessante eu falar isso. Por quê? Porque as próximas cartas são Mercúrio, a mente, aí tem finais e começos, casa 8, e aí tem a grande tríade, bênçãos. Aí eu falei um pouco dessa coisa do esgotamento, de ganhar acesso a uma energia próspera sem se definhar, sem se esgotar nela. Mas tem uma outra coisa que também, que é um desafio de acessar uma energia de um poço sem fundo, próspera, que também significa que tem sempre mudança, tem sempre algo novo, tem sempre acesso. Tanto que, por exemplo, o símbolo da chave, tem muitas pessoas que escolhem, né, trabalhar com símbolos assim. E o símbolo da chave, ele fala sobre ganhar acesso. Mas é interessante, né, que até dizem que você pode se beneficiar muitas vezes de trocar, porque acesso também significa que as coisas estão sempre em movimento. Então você está sempre abrindo uma porta, indo numa direção, então quem vai numa direção, quem ganha um acesso, sai desse espaço. Quem muda de cômodo, se eu saio daqui, eu vou para a sala, eu saí daqui, eu fui para a sala, eu ganhei acesso à sala, mas eu saí daqui, entendeu? Então tem muito isso de finais e começos, tem muito movimento. E aí vem dizendo que esses movimentos, eles levam na direção de acesso, de oportunidade, de bênçãos. Só que para muitos teve essa coisa de aprender a enxergar, a reconhecer isso e mudar uma forma de pensar. Porque por isso que eu estava dizendo, não é à toa que eu falei do choro, porque muitas vezes até perceber esse padrão de que esse sou eu ganhando acesso a mais uma coisa e a outra coisa, e né, você podia sentir muito o peso de perda, entre aspas, quando não tem perda, tem acesso a bênçãos, mas aqui a gente está falando do trabalho, né? Então eu fico até ouvindo assim que para muitas pessoas, aqui tem uma conversa sobre aprender a lidar com mudança, de uma forma menos dolorosa, até porque, então, esse pode ser um grupinho para pessoas que ganham muito acesso a oportunidades e por isso vivem essas vidas que estão sempre em movimento, sempre mudando, né? Cada um vive a jornada aí de um jeitinho diferente. Mas tem energia bem escorpiana aqui nessa carta, né? Transformação. Mas tem uma coisa aqui importante sobre isso ser entendi. De que eu estava dizendo de que então para muitas pessoas esse trabalho, ele vem, o tom também de como eu ouço a mensagem é quase como você sendo treinado para isso, para conseguir passar por esses movimentos de uma forma que não quebra o seu coração de novo e de novo e de novo. Então você foi aprendendo a reconhecer, aprendendo a lidar, aprendendo a permitir esse movimento, que eu fico sentindo assim, que ele em si é um presente. Só que dependendo de como a gente olha para ele, enxerga ele ou sente ele, ele pode acabar virando um fardo e não é para ser assim, tá bom? Mas aqui é a parte do trabalho, então eu tô presumindo que isso aqui são as coisas que você já tá entendendo, percebendo, trabalhando nisso. Aí a próxima carta, ela fala sobre aperfeiçoando uma habilidade.
aperfeiçoando uma habilidade. Então, isso aqui confirma muito do que a gente já falou, que o seu trabalho vem sendo muito sobre isso, de você cada vez mais percebendo esses padrões, o quanto as coisas mudam e lidando com mudança e transformação e finais e começos, e cada vez mais percebendo de que às vezes você não enxerga aquilo na hora, mas que depois você percebe, eu achei que o negócio estava indo ruim, mas era mais um daqueles momentos onde eu estava ganhando acesso a uma bênção, a uma oportunidade, a uma recompensa. Eu queria reforçar também de que Mercúrio é o planeta mais rápido do nosso sistema solar. Então, quando ele cai na mesa, ele vem falar também sobre energia rápida. E aí a grande coisa é essa, porque energia escorpiana, energia de transformação, não é necessariamente rápida, são processos, mas tem isso. Eu fico sentindo, como eu já falei mais cedo, que eu estou conversando com uma maioria de pessoas nesse grupinho número 2 que passam por mudanças profundas num espaço de tempo mais rápido, entre aspas, do que a média. Então, esse pode ser um desafio também, porque as coisas, se você vai buscar essa referência do lado de fora, pode ser muito frustrante, ou você pode achar que tem algo de errado no seu caminho e tudo mais. Então, que bom que a gente está se conversando aqui e que isso faça alguém se sentir visto, abraçado, compreendido e saber que, nossa, então tá tudo bem, tá tudo bem. Mas que então o trabalho vem sendo aperfeiçoar, esse passar por ciclos profundamente transformadores, muitas vezes em curtos espaços de tempo, sem que isso seja uma fonte de dor de novo e de novo. É assim como eu tô sentindo essa mensagem, vou seguir em frente. A próxima carta. Aí essa carta ela fala de um portal para novas ideias e inspirações, conectando você com a fonte. Isso aqui tá falando muito sobre aquele poço sem fundo, como a gente estava falando desde o começo. É um acesso a um portal de ideias, inspirações, é ter a chave da casa do universo. A próxima carta, o Dharma dos negócios, tem um balanço, um equilíbrio delicado nessa situação para atingir esse ganha-ganha. Mas lembra que qual que é o trabalho que você vem fazendo? Encontrar esse equilíbrio delicado de honrar esse acesso a esse tipo de caminhada sem se esgotar, sem que aquilo seja fonte de frustração e dor. O poder do não. Qual é a sua relação com o não? Um não pode levantar barreiras ou abrir portas. Veja como os nãos abrem portas. E aqui vem uma coisa muito sobre aprender a estabelecer limites saudáveis. Se esse não é para outras pessoas ou se é para você mesmo, é uma mensagem que está falando que muito desse aprendizado vem através de saber reconhecer o padrão, saber reconhecer os momentos em que é necessário colocar limites saudáveis, do permitir, tanto do barrar aquilo que vai te esgotar, quanto permitir aquilo que vai te deixar usar esse acesso, para permitir crescimento, expansão, acesso a recompensa, bênçãos. E é um delicado equilíbrio que você vem aprendendo. A próxima carta fala: observe a roda. Aí diz assim como um graveto numa roda impede a jornada, a pessoa que está no volante pode atrasar o progresso. E aí para muitos de vocês, esse aprendizado, inclusive, tem isso no centro, de que até você perceber que tem um padrão, até você perceber o que o padrão é, até você perceber que é um exercício de equilíbrio, você pode ficar procurando fontes externas do porquê que isso está acontecendo, quem foi que fez, ou que falou, que deixou de fazer, que está colocando as coisas nessa situação. Então, essa última carta que fala, observa quem está no volante, porque é quem está no volante
que pode adiar o progresso é aquela conversa lá do começo sobre é você que está no volante e você vem aprendendo a encontrar esse equilíbrio. Você tem tanto o acesso quanto não é dificuldades, mas as delicadezas de ter esse tipo de acesso. Então, é sempre você que é a chave também para encontrar esse equilíbrio. E aí tem essa coisa, né? Eu não quero que essa mensagem ela venha como, sabe, um apontar de dedos. Até porque, lembra, essa parte da leitura está reconhecendo o trabalho que você vem fazendo. Então, de novo, que muitas pessoas aqui então se sintam vistas, abraçadas, reconhecidas e também assim representadas de que essa mensagem está dizendo desde o começo de que é um delicado equilíbrio. Então, não é uma coisa tão óbvia e não necessariamente fácil de fazer ou comum. Então, tá reconhecido, se precisava de confirmação, tá dado. Muito bem, vamos continuar a nossa conversa aqui, então, olhando para a recompensa. Acho que ficou claro aqui todo o trabalho. O que a gente pode saber, então, qual que é a recompensa por esse trabalho, além disso que a gente já viu, é ter acesso, passar por transformações profundas num curto espaço de tempo versus uma média, ter essas portas, acesso a essas portas de bênçãos, de oportunidades. O que mais que a gente pode falar sobre a recompensa com esse trabalho? Também tem isso, eu fico sentindo que para muitas pessoas vem aquela linguagem de... Tem certas coisas, uma densidade, uma profundidade, como a gente viu, né? Esse lidar com mudança, que ele pode vir com essa sensação de fardo, mas é importantíssimo também, porque assim, se a gente estabelece essa relação com esse trabalho, com essa energia, assim é, entendeu? E não é para ser fardo, é um presente, é uma bênção. Então, às vezes tem isso também, enquanto a gente não entende o que é aquilo, para que serve, né, o tipo de acesso que essas coisas te dão, eu fico sentindo que tem muitas pessoas que podem sentir isso aqui como um fardo e tudo mais. Eu queria deixar muito claro que não é essa energia que eu estou sentindo nessa leitura, nessa energia, nessa mensagem de jeito nenhum. Aí a próxima carta é a carta de abundância. A recompensa por esse trabalho é abundância, fartura, prosperidade. Aqui a carta da imperatriz também, né? Uma energia, a imperatriz no tarot tradicional, ela me fala muito sobre acessar território de amor, entendeu? Tem uma energia de sagrado feminino bem forte aqui, com o vácuo, que fala do ventre cósmico. E aí prazer, né? Prazer que também é imperatriz, né? Energia de Vênus, prazer, harmonia, bem-estar, fartura, abundância. Como mais eu vejo aqui essa recompensa? Então, ela vem falando assim, ó. Vou começar por essas duas. Abundância vem falando dessa recompensa em plano material, que é reconhecível, que é palpável, que é uma experiência de plano material. Ótimo. Aí essa outra recompensa de prazer, bem-estar, é uma recompensa de plano astral, né? É uma sensação, ela abraça, recompensa o teu emocional, o teu espírito, enche o teu copo. Ótimo. Aí, essa energia aqui do vácuo, ela inclusive mostra essa figura o quê? Deitada, tá tudo escuro, as luzes apagadas. E aí é nesses momentos aqui que a gente pode traduzir essa energia do jeito errado, porque aqui, nesses momentos, a gente pode pensar, né? Mercúrio, ter um jeito de pensar em que a gente... Quando entra nessa energia aqui, que olha, não é uma coincidência, está do lado de recompensa,
mas a gente pode traduzir como inatividade, como se diz, não participar, tá me colocando no banco de espera, tá me tirando a oportunidade, tá me tirando o acesso, tá me segurando para trás, tá me impedindo, me bloqueando, essas coisas todas, abate na madeira, nada disso. Nesses momentos aqui são os momentos de, inclusive, poço sem fundo. Quando se está mergulhando no poço sem fundo, quando se está recebendo energia, proteção, orientação, essas coisas todas. Muitas vezes, e aí não sei se em algum momento vai aparecer o meu ursinho aqui na mesa, mas eu venho falando muito sobre o urso e como a vida tão amorosa coloca o urso para descansar, quietinho, hibernar quando as coisas ficam mais difíceis lá fora no inverno para ele. Então ele é todo construído, as coisas naturalmente acontecem de um jeito que quando é mais conveniente para ele, ele hiberna. E aí imagina se esse urso fica brigando com a vida, fica se cobrando demais. E, nossa, eu perco tantos meses do ano porque eu durmo. E como é que pode? Não, eu tenho que me esforçar para ficar acordado. Certo? Então isso também é uma recompensa, porque esses momentos aqui de vácuo, inatividade, ventre cósmico, que podem vir com essa sensação de cansaço, se sentir bloqueado, não sei o que, nananá, é um convite, inclusive, para você, como se diz, ressignificar a tua relação com esses momentos, porque eles também são recompensa. Até porque, o que a gente falou brincando, mas sério também, né? Aquela conversa, começa rindo e depois termina chorando. Esse é um dos momentos que permite que não se termine chorando. Que permite que a gente não se perca no infinito dessa energia que você acessa. O que mais que a gente pode falar sobre a recompensa com essa energia? Aí tem muito amor, né? Acho que todas as cartas que podiam me falar de amor caíram aqui na mesa. Essa carta aqui fala de amor próprio. Ela vem em seguida dessa carta que fala de felicidade, feliz, e é interessante isso. A gente passou tanto tempo falando de uma densidade no trabalho sendo feito e a recompensa vem com leveza. Então, justamente porque você trabalha em aperfeiçoar, em navegar o profundo, as mudanças, tudo como a gente estava conversando, você sabe colocar em prática, sabe o valor e sabe colocar em prática a leveza, o autocuidado. Outras recompensas. Mesmo na relação com o outro, você consegue enxergar aquilo que é importante para você. E eu vejo isso aqui como uma continuação daquela conversa de autocuidado, porque mostra essa pessoa num pedestal, livre, contente, numa energia de frequência alta. Isso, na verdade, é muito bom e que legal, eu gosto que isso saiu também, porque eu sinto que para muitas pessoas a visão que você pode ter de você pode ser diferente, porque voltou para mim naquele papo de fardo, entendeu? Que vem com essa mensagem aqui. E aí eu fico vendo assim, leveza, essa liberdade, essa felicidade, essa autossuficiência, essa independência, juntinho dessa carta de conexão aqui de alma importante, né? Então tem uma coisa assim também, aí entre dois mundos, né? Todo o nosso papo aqui do seu montinho número 2, do que é o trabalho que você vem fazendo e a recompensa pelo trabalho que você vem fazendo, mora nesse espaço aqui de estar entre dois mundos, de ter
acesso, né, entre dois mundos. Então, aqui eu sinto que tá dizendo assim, que quando você se relaciona com outras pessoas também, você consegue ambos se conectar profundamente, que o nome dessa carta aqui é conexão de alma, né? Se conectar profundamente e também ser livre, entendeu? Esse entre dois mundos tá me falando muito sobre isso. Também é uma carta que vem dizendo que por conta de todo o trabalho que você faz, das experiências que você vive, não sei o que, nananã, de que na hora de fazer escolhas para você, essa é a carta da encruzilhada que fala de livre-arbítrio, ação e consequência. O caminho, aquilo que eu escolho permitir é o caminho que eu ando. Aí tá dizendo assim que quando chega nessas horas de fazer escolhas importantes, que justamente por todo o trabalho que você escolheu e que você vem fazendo, que você tem uma tendência a fazer escolhas prósperas para você. Por quê? Tem um jeito de pensar. Essa carta aqui, ela fala do frutífero, né? E mostra essa figura com uma máscara e uma peruca de frutas e flores e essas coisas todas, e me fala muito sobre um jeito de enxergar, um jeito de pensar e de enxergar as coisas que é produtivo, que é frutífero, que ao invés de olhar para a falta, para aquilo que falta, ou para medo, para ansiedade, essas coisas, né? De que você tem uma tendência maior a fazer escolhas mais produtivas para você, mais prósperas para você do que ao contrário. O que mais que eu posso falar sobre esse meu grupinho número 2? Aí é interessante que as cartas quiseram cair nesses dois espaços também, do trabalho que é feito e da recompensa que vem com o trabalho que é feito. Vou começar por aqui. Então, continuando a nossa conversa sobre o trabalho que é feito, é um pedido. Vai sem pressa. Tem uma outra carta que existe num baralho diferente que eu lembrei dela, que fala assim, é o trabalho de uma vida, não de uma estação. E isso não é para deixar a gente impaciente, de oi, que saco, é de lembrar que, nossa, então é um poço sem fundo. Eu sempre tenho acesso a isso, é uma coisa que é minha, eu carrego ela comigo sempre, para sempre, nunca vai acabar. Essa beleza, essa conexão com essa energia bonita. Então, essa carta fala, devagar se vai longe. A próxima carta, o trabalho que vem sendo feito, o espírito da aranha. Tudo isso para tornar os seus sonhos realidade. Tudo isso possibilita tornar os seus sonhos realidade. E o espírito da aranha eu gosto muito, por quê? Porque ele vem falar pra gente que essa coisa de tornar os seus sonhos realidade, também, ó, a aranha, ela já, do mesmo jeito que eu falei do urso, a aranha é toda construidinha, já certinha, do jeito que ela é, com defeito, com qualidade. A aranha manifestou, existiu. O corpo dela produz uma substância que ela usa para fazer a casa dela gruda a comida dela, entendeu? Então, naturalmente, as coisas se conectam de uma forma que possibilitam essa aranha de criar a realidade dela, a estabilidade dela de ser autossuficiente. Então, tem uma outra coisa aqui, que aqui eu sinto que é um pedido para escolher continuar trabalhando em encontrar esse delicado equilíbrio, aí volta no aperfeiçoar disso, né? Dessa habilidade, sem se cobrar de fazer isso para ontem, de já saber tudo e não sei o quê. Isso é uma coisa também que é o trabalho de uma vida, como a gente estava falando, que vale a pena. A recompensa, aí vem essa energia de cura. Hora de cura, mostra essa cobra, que também é um símbolo de transformação. A cobra não faz isso, ela passa uma temporada com uma pele, aí ela troca de pele, ela lida com mudanças. Tem um padrão, tem um período de lidar com mudanças. Inclusive o número da carta é número 55, que é um número de mudanças. Olha, veja também que isso aqui aparece no espaço de recompensa.
tá certo? Então, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado, que tenha conversado bastante com vocês, que vocês tenham se sentido vistos, ouvidos, acolhidos, entendidos e animados para continuar percebendo esse acesso, essa habilidade, esse presente, essa bênção que vocês têm acesso e que, de novo, que vocês cada vez mais enxerguem esse lado da recompensa, do amor, da abundância, do acolhimento, do etc, etc. E que esses momentos mais desafiadores, que eles fiquem cada vez menos desafiadores, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Eu preciso falar que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link tá na descrição desse vídeo. Beijo grande pra vocês, muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos! Vamos lá, vamos começar aqui então a leitura para esse grupinho número 3. Escolheu essa pedrinha aqui. Vou descobrir as cartas junto com vocês, mas eu já vou dizer que assim, quando eu tava separando os montinhos, eu pensei assim, era esse mesmo? Acho que era. Falei, caramba, esse grupinho número 3, ele tá sucinto. O Zig quer participar da sua leitura. Vamos começar aqui olhando para a parte do trabalho. O trabalho que vem sendo feito, para até você reconhecer, né? Se essa é uma mensagem que está conversando mesmo com você nesse momento. E até para a gente aqui também reconhecer o trabalho que você vem fazendo aí na sua jornada. E depois a gente olha para a recompensa que vem com esse trabalho. E aí as cartas já quiseram se misturar de novo. Vamos começar ao contrário, então. Grupinho número 3 quis começar ao contrário. Primeira carta é essa carta de Iod. O nome é Destino. Iod é traduzido como dedo de Deus. É uma formação no mapa astral que algumas pessoas têm aí no mapa astral. Aqui no nosso contexto da nossa conversa, é uma carta que eu uso para falar sobre direcionamento, intervenção divina, o dedo de Deus, né? E aí, a carta ela veio apontando para as cartinhas de recompensa. Então, muito bem. Entendi. Para muitas pessoas, esse é um montinho que ele está conversando meio ao contrário de como ele conversou para os outros, porque talvez você esteja se perguntando como é que você acessa a recompensa. O que eu preciso fazer? O que mais falta para eu fazer, para eu ver um resultado, para eu ver uma recompensa? Então a gente vai começar de trás para frente. Aí tá falando assim, olha, tem, né, uma necessidade de se abrir para receber. Como que se abre para receber recompensa? Então o aprendizado é esse, como receber recompensa. Aí a próxima carta, ela fala, o nome da carta é gratidão, mas ela me chama muita atenção dessa mão guiando a outra. Então, para muitas pessoas, o trabalho que se faz é um aprendizado em relação a permitir receber, a se permitir ser guiado, orientado, através de também dar mais ouvidos, né, à sua intuição, à sua autoridade interna do que aos medos. E aí tem essa carta aqui de pureza, do ladinho dessa carta de medos. E olha só, né, como essas cartas, elas têm uma imagem bem diferente, assim, uma toda branca, a outra toda escura. E aí essa carta aqui de discernimento. Então, no centro de tudo, uma mensagem que está falando assim, de que, vamos lá, o grande trabalho é ambos o trabalho e a recompensa, que é numa leitura que começou falando de Iod, o dedo de Deus, que é uma orientação, né?
no mapa astral, fala sobre quando tem essa flecha que aponta para um lugar específico ali no mapa astral, e aqui no contexto da nossa conversa é uma mensagem sobre intervenção divina. Aí, literalmente, a próxima carta que aparece é essa grande mão guiando, orientando. E aí, a próxima carta falando sobre aprender a receber ajuda, aprender a receber orientação. E aí, eu não acho que é uma leitura que está brigando com as pessoas, mas está falando assim, o que atrapalha isso? O que atrapalha, muitas vezes, você que tem ambos esse presente de receber tanto a minha ajuda, a minha orientação, eu querer pegar na sua mão literalmente para te mostrar a direção, mas na hora de fazer as escolhas, no discernimento, na hora que é livre-arbítrio, o livre-arbítrio é sagrado, né? É esse desafio de você escolher ouvir mais. Aí essa carta de pureza, ela tá falando sobre ouvir mais a sua intuição, os teus instintos, essa frequência mais alta, entendeu? Do que os seus medos. Mas isso é ambos, a recompensa, o presente e o trabalho, o desafio, porque eu tô vendo aqui que para muitas pessoas uma mensagem que está falando assim, de que muitas vezes no seu medo, na sua insegurança, às vezes no pessimismo, você não aproveita esse presente de ser muito guiado, protegido, orientado, de ter acesso a receber oportunidade, respostas, bênção, essas coisas. Aí, a próxima carta que aparece aqui é a carta de Nó do Sul. Nó do Sul é justamente... que legal, é verdade. Nó do Sul fala de aprendizado. Eu sempre gosto de expressar assim, e talvez um dia uma pessoa muito, muito inteligente assim em astrologia, que seja muito primeirona ali, ou primeirão, pode virar para mim e falar assim, você precisa parar de falar assim porque tá tudo errado. Mas a minha relação com essa ideia de Nó do Sul é essa, que é a mochilinha que a gente traz com a gente de outras vidas. Nessa mochilinha tem as coisas em aberto. Então tem os ciclos de aprendizado que a gente vai passar para concluir aquele aprendizado, e normalmente esses aprendizados têm a ver com decisões que a gente tomou no passado, discernimento, que não deram bons resultados. Então a gente vem com essa oportunidade de revisitar essas lições e aprender a fazer escolhas melhores que dão resultados melhores para a gente e para todos os envolvidos. Mas também vem nessa mochilinha, também vem com aquilo que se aprendeu, que se fez muito bem. Então eu tenho essa sensação de que a gente passa um tempo limpando os excessos, né, daquilo que precisava ser aprendido, vai concluindo, vai ganhando aí essas joias nesses aprendizados, e aí também vai acessando aquilo que também já é um aprendizado de longa data. Então, por isso que eu olhei para isso aqui e falei, é verdade, porque até mesmo, né, nessa relação com o Nó do Sul, nessa mochilinha tem as duas coisas, tem recompensa, aquela sabedoria antiga que a gente traz com a gente, aquelas coisas que a gente sabe mais do que a gente sabe, mas também vem com essas coisas que precisam ser ajustadas, concluídas. Então faz todo sentido aqui com essa leitura que mudou toda a minha ordem aqui das coisas. Vocês são um grupinho complexo. Um outro jeito no melhor dos sentidos. Um outro jeito de falar sobre essa energia aqui também é que... Olha, da mesma forma que essa balança pode ir para o lado que te desfavorece, com a mesma facilidade, essa balança vai para o lado que te favorece, porque são dois lados da mesma moeda para você, entendeu? Versus... às vezes ficar pensando que não se tem sorte, essas coisas, bate na madeira, entendeu?
É a carta de trás, a roda da fortuna. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas eu não sei as cartas que estão aqui. A gente tá descobrindo juntos. A roda da fortuna. A roda da fortuna, ela existe no mapa astral de absolutamente todo mundo. De novo, pode aparecer alguém muito especialista em astrologia e me corrigir aí nos comentários. Por favor, fica à vontade. Mas, até onde eu sei, é um cálculo que está ali disponível no mapa astral de todo mundo. Inclusive, pode valer a pena, então, olhar lá no seu mapa astral, tem o Iod, dedo de Deus? Se não tem, não tem problema. Continua sendo para você essa mensagem se você está se relacionando com ela. Nó do Sul, pode valer a pena ver onde está Nó do Sul no seu mapa astral. E Roda da Fortuna. Aí, vem essa carta aqui com energia escorpiana na mesa, falando de transformação. Muito bem. Para muitas pessoas, é uma coisa tão simples quanto até você aprender a se deixar ser guiado, você mesmo acaba fazendo as coisas ficarem mais difíceis para você. Para muitas pessoas, o que precisa ser transformado, a principal coisa, é essa coisa de aceitar ajuda, orientação, aprender através da sabedoria que o outro generosamente compartilha com a gente, etc, etc. E aí eu quero voltar naquela parte da mensagem que falou assim, mensagem, né? Sei que quando você não faz essas coisas, pode não ter muito a ver com caráter, por exemplo, mas pode ter muito mais a ver com medo. Medo de várias coisas, inclusive, muitas vezes, de olhar para si e não gostar do que vê. Vou falar dessa forma. Mas independente se esse medo é enxergar você, as tuas sombras, se esse medo é de ouvir uma orientação, ir naquela direção e dar errado, medo de falta, medo de, enfim, de não viver tudo aquilo que precisava viver, fazer tudo do jeito certo, dá pra gente ficar aí listando um monte de medo e a função não é dar mais peso para isso. Mas a função é dizer de que os teus medos muitas vezes te fazem fazer escolhas, te fazem bloquear sabedoria, ajuda, de se deixar ser guiado, de receber. E para muitas... Então, não tem como. Fica ali a roda da fortuna, fica ali o dedo de Deus falando, cara, nós estamos tentando. Só que tô brincando com vocês para trazer uma leveza para a mensagem também. Você tem acesso a tudo isso. São dois lados da mesma moeda. Só que por alguma razão, esse medo, você acaba acreditando mais nele do que em você ou no que em energias ou pessoas que estão querendo de fato te ajudar. Aí, essa carta aqui, por que eu falo tanto disso? Ela mostra uma cena aqui nessa carta de transformação escorpião, que é quando os faraós, né, desencarnavam, vinha Anubis e colocava um escaravelho no coração deles, porque na cultura egípcia você ia passar pelo momento de julgamento e eles iam pesar o seu coração numa balança. E se seu coração fosse mais pesado que uma pluma, você ia para um caminho de reforma. Se o seu coração fosse tão leve quanto uma pluma, você ia ir para o paraíso, né? Para a recompensa e tudo mais. Então, aí, quando a gente olha para essa história, por que colocava o escaravelho ali? Porque nessa hora do julgamento, o escaravelho era alguém dando um advogado para você. Porque na hora que você chegasse ali para pesar o coração, ali com Tote, né, que é Mercúrio, inclusive, né, na astrologia, o pensamento, a lógica, a expressão, a comunicação, enfim, na hora que você chegasse ali, que houvesse essa força que falasse a seu favor, para que nada de ruim fosse falado contra você, para que te ajudasse, te guiasse na direção de um caminho melhor. Então, por isso que eu sei que essa conversa sobre se permitir ser guiado, ser ajudado, de reconhecer muitas vezes que eu estou agindo a partir de medo, quanto o medo está cegando a gente ou bloqueando
bloqueando, barrando, desconfiança, né? Ou às vezes medo de enxergar falhas em mim, né? Então eu preciso buscar uma ilusão para não enxergar essas falhas. Enfim, tem vários cenários diferentes, mas que acabam resumindo no tal do livre-arbítrio, de que tem muita coisa que quer trabalhar com você a seu favor, uma energia bonita, são energias grandes, fortes também, mas que nada passa por cima do seu livre-arbítrio. Então, enquanto você diz que você não quer, que você não precisa, com todas as letras ou às vezes só numa resistência, nada passa por cima do seu livre-arbítrio. Mas o lado bom disso aqui é o quê? Olha que a hora que você fala, eu aceito ser guiado, orientado, ser visto, ajudado, acolhido, não sei o quê, vixe, mas tá com um time, um time de, às vezes, pessoas, mas definitivamente espiritual também, muito poderoso, muito sábio, muito inteligente, querendo te dar todo o caminho, toda a letra. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia desse grupinho número 3? Encontros mágicos. Essas pessoas cruzam o seu caminho, inclusive. Descanso para a alma. Não se cobre de ficar produtivo, de ficar colocando muita coisa na sua agenda, para você relaxar, para você se permitir a viver o inesperado. Tá me falando muito sobre essa coisa de não trazer essa cobrança, né? De baixar a guarda, né? Essas pessoas vêm na sua direção. É toda pessoa que tá assim? Não, mas eu desconfio que você sabe. Muito do que a gente conversou ajuda a te ajudar a reconhecer essas pessoas. Inclusive, eu tive uma ideia para uma outra leitura para esse canal aqui e agora já me veio a confirmação de que foi uma boa ideia. Então, aguarde. Aí, essa próxima carta que aparece é Nó do Norte. É Nó do Norte. Nó do Norte é a direção para a qual a sua alma quer ir, a nossa alma quer ir, né? Nó do Norte também está lá no seu mapa astral. Então, tá dizendo aqui que tem muito instrumento divino, tem muitos guias, muitas pessoas que podem tomar muitas formas no plano astral e no plano material também, porque tem encontros mágicos. Não tem nenhum recurso, tem muita ajuda, muito direcionamento, muita proteção. Advogado aparecendo à torta e à direito. E aí, vou repetir, porque é uma mensagem que reconhece, mas muitas vezes você escolhe não aceitar a ajuda porque tem um medo, uma sombra que fala mais alto. Não é porque você não é inteligente, não é porque você não quer. Então, tudo isso está falando o quê? A raiz de tudo está onde? Não está no medo? Então, de repente, vale a pena, já que está tudo tão alinhado, já tem energia tão grande na mesa, trabalhar os medos. Aí, enquanto a gente fala isso, a mensagem reconhece que o quê? Na convivência com outras pessoas, você pode ter muita desconfiança e às vezes isso vem de Nó do Sul. Pode ser que você tenha vivido no passado cada saia justa, cada situaçãozinha em grupo, que também tem isso. Mas é aquela coisa, é toda uma conversa sobre isso não ser o que dita a sua caminhada e que te impede de permitir esse outro lado da moeda. Aí aqui essas duas cartas falam de dinâmicas com outras pessoas, saias justas nas situações de grupo. Então, tem duas coisas. Primeiro é isso, né? Reconhecer a raiz desse medo e que muitas vezes vem de questões de passado e não é para virar muleta, é para a gente não deixar tomar a frente, como a gente está conversando. E também tem uma outra coisa aqui que fala, então, que eu posso estar conversando com muitas pessoas em que viver saias justas no trabalho, na escola, na faculdade, em família, são temas recorrentes, porque também tem aqui um trabalho sendo feito para aperfeiçoar, masterizar a sua habilidade de lidar com pessoas. E aí,
com esse fim, como a gente viu ali. A mensagem ela tá vindo de trás para frente, acho que até porque, sabe, se a gente não fala qual que é a razão para que eu posso ter uma tendência a simplesmente solucionar dessa forma. Então eu não confio em ninguém, eu não trabalho em ninguém, eu fico sozinho mesmo. E aí desde o começo tá falando, mas essas pessoas, de uma forma ou de outra, elas também agem como instrumento divino para você acessar sua roda da fortuna, o seu nó do norte, né? Olha, caramba. Aí vem essas duas cartas aqui, olha o espelho dessas duas cartas, tá vendo? Essa carta aqui, ela fala de escape, ela me fala muito sobre sair de um caminho kármico, nó do sul, e acessar o caminho de nó do norte. Ela veio acompanhada dessa carta que fala, eu acredito. Casa 5, falando sobre criatividade. É na troca com essas pessoas que você vai sendo guiado para fora de dessas lições de nó do sul. Então, convivência com outras pessoas pode ser um tema, como eu falei, do trabalho que você faz, e tem essa função de ser desafiadora, porque vai te ajudando a construir algo bom para você, vai te ajudando a alinhar a sua expressão, o seu jeito de se comunicar, o seu jeito de falar, o seu discernimento. Eu enxergo, eu percebo, eu digo sim, eu digo não, eu permito, eu não permito. Tudo isso vai ajudando a ajustar a fala, a comunicação, a expressão. Aí vem Saturno em verdade. Saturno é professor também, né? E aí Capricórnio com essa energia falando eu uso. Aí interessante, né? Saturno é o tempo e eu comecei a acelerar porque eu olhei pro meu tempo e eu achei que eu tinha 30 segundos aí faltando. Só que aí, a hora que eu olhei de novo, eu calculei errado e eu tenho um pouquinho mais de tempo. Então isso faz parte da mensagem também. Às vezes o medo é com isso também, é pressa, é achar que, né, tô ficando para trás, ou não tô fazendo as coisas, ou que eu tenho que correr, né, eu devia estar nesse ponto, não tô nesse ponto, enfim. A grande coisa aqui é que tá tudo a seu favor, inclusive o tempo. Maravilhoso, grupinho número 3. Só que volta para aquela coisa. Escolha enxergar as situações, as pessoas à sua volta, família, trabalho, amores, amigos, tudo, como instrumento divino. Se permitir ser guiado. Às vezes, aqui você vê um incômodo e isso te guia para a direção oposta, mas ainda assim é sendo guiado. E está dizendo aqui que essas pessoas, querendo ou não, conscientemente ou não, também fazem parte de você aprender a usar o seu livre-arbítrio a seu favor também, tá bom? Muito bem, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link tá na descrição desse vídeo, é só clicar no título que ele abre a caixinha de descrição, tá bom? Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, então, vamos começar aqui a leitura desse grupinho número 4, para você que escolheu essa pedrona aqui. E eu já quero dizer que eu vou começar essa leitura sabendo que a gente está falando sobre acessar uma nova fase. Eu sei que o tema dessa leitura é sobre ganhar mais clareza ou um reconhecimento, às vezes até também sobre o trabalho que está sendo feito e a recompensa que vem com esse trabalho, mas eu comecei a introduzir essa leitura falando de outra coisa. Então eu sei que foi esse momento que está trazendo essa energia também para falar que tem esse tema de acessar diferentes linhas do tempo, lidar com mudança, acessar outras realidades, essas coisas. Bom, enfim, vamos começar aqui então perguntando qual que é esse trabalho, qual que é o trabalho, no que você vem trabalhando, treinando, aprendendo, melhorando, refletindo. Pode ser no trabalho, na vida profissional, pode ser no amor, com família, com amigos, em autoconhecimento. Qual que é esse trabalho?
Primeira coisa que aparece aqui na mesa, vem reconhecendo o trabalho que você vem fazendo para entender rotina. Essa carta ela fala de rituais matinais. E ela fala sobre a importância de... Aqui, vou ler o que está escrito, vai. Os rituais matinais podem elevar o seu espírito, trazer substância e bem-estar, alegria. Podem nos trazer conforto e dar forma ao que será o nosso dia. Então, tem algumas coisas que isso aqui conversa. Vem falando sobre, então, relação com o plano material, rotina, disciplina, vem falando também sobre essa ponte, então, porque muito da linguagem também vem falando de como isso ajuda a melhorar ou elevar o espírito. Então, essa conversa sobre esses dois mundos, vamos falar assim, de plano material, plano espiritual ou energia, né? Aprender a reconhecer, lidar com a sua energia e as coisas que você pode fazer, que estão nas suas mãos, que podem ser práticas ou uma disciplina que colabora para você, para o seu sucesso, para você se sentir bem, eu ouço assim, para ver as coisas que você quer se realizarem numa coisa maior, né? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho número 4? Aí vem Júpiter. Júpiter representa aqui, né? Vem com essa palavra de abundância. Júpiter é Zeus. Vem com esse raio aqui também de clareza. Júpiter é um dos maiores planetas do nosso sistema solar. Ele é visto como esse planeta de benefício, de abundância, ele fala muito sobre preservação, porque no jeito que o nosso sistema solar existe, porque Júpiter é tão grande, ele tem um polo gravitacional muito, muito grande que atrai asteroides, então acaba protegendo, né, preservando a Terra, mas já tem estudos que falam também que nessa ele também atrai coisas e a gente está no meio do caminho ali, às vezes bate na gente. Então tem uma coisa aqui sobre Júpiter, ele sempre é uma energia que beneficia, sempre é uma energia que beneficia, mas assim como foi Zeus, é também uma energia ambígua. Por quê? Independente se é um presente com um laço ou flores que faz o nosso coração cantar mais alto, ou se é uma situação que é desagradável, mas que ensina uma lição importante para a gente aprender a se posicionar de um jeito diferente, proteger o nosso espaço, seja lá o que for, ainda assim é um benefício, porque no final do dia preserva o nosso espírito, preserva o nosso corpo, a nossa existência, a nossa saúde, certo? Então, muito do trabalho que você vem fazendo, eu fico ouvindo isso também, que requer muita disciplina, que eu estou conversando com pessoas que foram entendendo também a enxergar os dois lados das coisas, a importância disso, e que foram escolhendo a ver aquilo que vem na sua direção como presentes, informações importantes e não só num jeito de pensar e de entender e de sentir as coisas, mas que você foi usando isso para mudar a sua prática no dia a dia, você foi mudando um jeito de existir na prática e isso é muito bom, entendeu? Porque eu tô vendo aqui que você é um bom estudante, porque você entende profundamente além da superfície, porque consegue enxergar o benefício tanto de uma coisa quanto outra, e não só isso. Sai da teoria, você traz para a prática. Muito bem, vamos continuar aqui então. O que mais que a gente pode saber sobre esse trabalho que vem sendo feito, ou que foi feito por esse meu grupinho número 4? O que mais que a gente pode saber sobre esse aprendizado, esse aperfeiçoamento, esse trabalho?
E aí é meio que a mensagem já tá falando assim, tudo bem, agora a gente já tá meio pronto para misturar as coisas, é trabalho e também falando de recompensa já. Tem aqui o meu montinho, né, da recompensa, que inclusive tá bem pesadinho aqui, que bom. Mas veio falando assim, saboreie o presente. Então, isso em si, gostei de como eu ouvi, de que isso em si, essa coisa só que a gente falou, já é uma coisa que traz uma recompensa, porque você sente na pele, então, de uma forma até quase imediata, o benefício de lidar com essas situações ambíguas, como a gente estava falando. Também tem uma coisa aqui, né? Saboreie o presente de escrever a própria história. Então, tem uma coisa que é uma coisa na qual você vem trabalhando e que é um benefício, e eu fico ouvindo assim, de que essa é uma habilidade. Tá me lembrando um outro grupinho que eu conversei aqui, não lembro qual que era o número, mas se você se sentiu guiado a assistir mais de um, de repente vale a pena, mas eu não quero tendenciar a sua leitura, não. A grande coisa, por que tá me lembrando? Porque similar a esse outro grupinho, eu sinto que essa é muito uma conversa sobre você ter uma habilidade inerente sua, que faz parte, a gente não fala que ser humano é ser ponte entre plano material e plano espiritual, porque a gente é ambos corpo físico e espírito e alma. Então, espírito, força vital, né? Isso que eu quero dizer. A alma, essa questão mais espiritual. É um jogo de palavras, né? E aí a gente começou conversando muito nesse tom com a primeira cartinha. Então, por isso que cada vez, quanto mais informação sai, mais eu tenho essa sensação de que eu estou conversando com pessoas que a conversa nesse momento, nessa leitura, é sobre isso. Dizer que você vem aprendendo a reconhecer e a usar uma habilidade sua. Então, aí essa próxima carta vem dizendo assim, que esse presente que é inerente da sua alma é uma habilidade de escrever a própria história. Por quê? Eu vou me corrigir, inclusive. O tom é outro. E por que você tem essa habilidade, é por isso que é tão importante e vem sendo tão importante você aprender a colocar em prática, a trazer para a prática do dia a dia, da disciplina, como a gente estava falando ali, caminhar essa história, sabe? Você tem a habilidade e o presente de criar a sua própria história. Isso é para todo mundo assim. Nem sempre. E aí você pode discordar, não tem problema. Mas muitas vezes, e eu não acho que isso... Também ninguém tem todas as respostas, mas... eu não acho que isso é definido, que não tem outro jeito, porque eu acredito na jornada como um conjunto de situações que a gente precisa viver e também o resultado das nossas escolhas, então livre-arbítrio, mas que tem muitas vezes, se não é uma vida inteira, ou se são partes da jornada longas e importantes, em que a gente tem que cumprir com um roteiro ali, entendeu? Pré-determinado. A gente ainda tem as escolhas do que a gente vai fazer ou não, como a gente vai passar por aquele roteiro pré-determinado. Mas aí, por que eu tô falando disso? Porque quando vem a mensagem falando assim, de que você tem esse presente de escrever a sua própria história, também tá me falando isso, de que... você não vem operando nesse roteiro pré-determinado e que, por isso, é importante você saber do poder das suas escolhas.
E eu sinto que essa mensagem ela sai desse jeito, porque se tem pessoas aqui que chegaram nesse grupinho e que estão achando que estão fadadas a repetir um padrão de como foi antes, ou de um padrão ancestral e não sei o quê, aquilo que eu disse, ninguém sabe de todas as coisas. Pelo pouco que eu venho percebendo, aprendendo, entendendo, tem certos momentos que pode ser um pouco disso, mas não necessariamente é o caso aqui agora. Inclusive, esses momentos em que o roteirinho é pré-determinado é justamente porque tem situações ali que a gente precisa viver e entender e aprender com aquilo, porque a nossa preservação, né, depende de entender essas coisas, para saber dizer os sims, os nãos e de fazer boas escolhas, entendeu? Então tem esses dois lados dessa mensagem, de que é ambos um negócio que, porque você faz as coisas dessa forma, você chega nessa recompensa onde você escreve a sua própria história, mas também tem esse outro lado, porque você escreve a sua própria história, então essa consciência maior do que você coloca em prática, né, e tudo mais, é uma coisa que a vida, o universo, as situações que você vive vem trabalhando junto com você, para que não seja por coincidência que você faça as coisas de propósito. Vou falar dessa forma. Aí tem energia libriana na mesa falando eu equilibro. Aí elemento fogo, desejo. Tá. Aí assim, aí agora eu sinto que a gente tá falando de uma coisa assim, primeiro a gente amplificou, né, de uma lógica maior. E aí agora, nesse foco de entender o trabalho, eu sinto que assim, é uma mensagem que tá falando nesse momento, dentro dessa história maior, tem muita gente aqui que tá naquela parte do caminho em que tá, então, trabalhando em equilibrar os desejos. E aí veio com o retorno de Saturno, que é uma carta que fala de amadurecimento. E aí fica voltando para essa coisa de preservação, né? Como a gente estava falando lá no começo. Então tem muitas pessoas aqui que você vem não só buscando entender melhor o que é então que alimenta o espírito, que traz essa felicidade, que é essa busca pelo conforto, como saiu lá na primeira carta. Mas para colocar essas coisas em prática de uma forma que você sabe que vai dar bom, vamos falar assim, esse é um momento da jornada onde você pode se ver se perguntando, questionando os seus desejos e questionando o que é que você quer de fato colocar em prática ou não, ou que não é prático, que não é sustentável, porque você pode até gostar da ideia daquilo, mas você não necessariamente quer que aquilo faça parte da sua rotina, não necessariamente quer viver aquilo todos os dias, enfim. Por que eu sinto que é importante isso também? Energia libriana é o clichê da energia libriana, muitas vezes essa coisa da indecisão. Então, se você está num momento em que você se sente muito incoerente, muito indeciso, muito confuso, também que essa mensagem ela te deu um crédito aí de que não, mas essa é aquela parte do caminho mesmo em que você está amadurecendo aquilo que você quer e aquilo que você faz, e que não necessariamente isso é uma incoerência, mas que você está passando por esse pedaço da jornada que agora que quem manda sou eu, você escreve a sua própria história. Qual é o grau de intensidade ou de conforto ou de felicidade ou de paz que eu quero? Muito bem. Ai, gente, aí as próximas cartas, aí vem a alma quer conversar, quer fazer parte aqui. Aí aqui vem dizendo Lua, inclusive, quando você assiste leituras para signos e tudo mais, eu tenho um outro canal também onde eu faço leituras de signos, é o Pollination Tarot.
Mas enfim, pode valer a pena nesse período assistir as leituras da sua lua, mais do que o sol nesse momento, porque é o que a gente tem aqui. Aí tá dizendo assim, que a sua alma, ela tá querendo conversar, entendeu? Ela tá querendo fazer parte dessas decisões, de criar essa história, como a gente estava falando. E aí, tem muita coisa que ela quer quebrar uma rotina, ela quer sair de um condicionamento. Essa carta, ela fala de sair de uma zona de conforto, né? E então, de novo, né, eu falei de você pode estar se questionando, e aí cuidado para não traduzir como indecisão ou confusão, essas coisas. Tem mudanças? Tem, mas essas mudanças, elas vêm de uma raiz diferente do que o que você pode estar se cobrando aí. Aí a próxima carta, ela fala dos 3 aspectos da criatividade: criar, sustentar e destruir. E aí essa carta aqui, essa lógica, né, esses passos, eles servem para tudo. Tudo vive esse ciclo. É o ciclo de vida das coisas. Então, às vezes tem hábitos que a gente cria, mantém, e aí não faz mais parte da nossa vida. A gente substitui aquilo por um outro hábito, um outro jeito, uma outra dieta, um outro jeito de comer, um outro lugar para morar, essas coisas. E aí tem muito nessa mensagem que está falando aqui que você pode estar nesses momentos em que a sua vida, a sua rotina e a sua vida no plano material, ela está passando por grandes mudanças. E, de novo, aquele pedido de enxergar isso como sinais de um presente, de uma recompensa em si. Mas ela também vem reconhecendo que pode ser confuso, de que, às vezes, também tem essa. Às vezes você tem o desejo, mas aí você não sabe como coloca na prática e tudo mais. Aí vem a alma, cai na mesa e fala assim: a grande coisa aqui é o seguinte, primeiro se dá um crédito, as coisas estão mudando. Saturno retrógrado, inclusive, vem falar daqueles momentos em que a vida muda. Eu falei desde o começo, né, sobre acessar outra realidade e tudo mais. Muito bem, sabia que a gente ia chegar aqui. Saturno é o tempo também. Eu falei de linha do tempo, essas coisas, né? Aí, esses momentos de retorno de Saturno na nossa vida são momentos em que a nossa vida ela muda completamente. Então, por exemplo, quando você era criança e não ia para a escolinha, sua vida tinha uma cara. Quando você começou a ir para a escolinha, sua vida mudou, seu mundo mudou. Quando você entrou no colegial, seu mundo mudou. Quando você entrou na faculdade, seu mundo mudou. Quando você entrou no trabalho, primeiro trabalho, seu mundo mudou. Quando você começou a namorar, o seu mundo, entendeu? Tudo foi assim, tem momentos em que sua vida muda completamente. E a tua rotina, quem você era, como você se vestia, as pessoas que tinham à sua volta, você já parou para pensar que coisa mais doida? Quantas vezes a sua realidade mudou profundamente e tinham ali fatores, né? Tinham questões ali que contribuíram para aquilo. Então, o que eu fico ouvindo assim para muitas pessoas é que esse é um momento que, de novo, você pode não enxergar agora, mas as coisas estão nesse movimento de mudar profundamente. Você vem trabalhando nisso, sendo ajudado, treinado para isso, não precisa se preocupar. E é um movimento natural das coisas. Só que, olha só o que eu estava dizendo, sempre teve ali um fator, e aí a gente deu alguns exemplos, né? No estudo, no trabalho, em relacionamento e tudo mais. Aqui eu fico sentindo até de um jeito meio poético, assim, de que um fator que muda bastante é a alma que tá dando pitaco. Então, o que é essa coisa, né? Qual que pode ser a dificuldade nesse momento? Porque quando esses momentos acontecem no roteirinho da vida, isso acontece para todo mundo e tem um roteirinho ali, então a gente não pensa muito, a gente não questiona muito, a gente já espera, já sabe e tudo mais. Só que eu fico sentindo aqui que para muitas pessoas, porque agora esse fator é uma conexão maior com a sua alma,
Então, muitas vezes você pode não ter referência, por isso que vem aquela coisa ali também, né? Equilibrar essa coisa, eu quero isso, mas como é que eu faço isso? Como é que isso aqui existe na prática, entendeu? Então, acima de tudo, é uma mensagem que está pedindo essa paciência, que está pedindo você se dá esse crédito, se dá esse tempo. Isso aqui é um bom sinal, isso aqui é uma recompensa, é um presente. E também essa coisa de saber que se estamos indo na direção de grandes mudanças, que essa energia criativa, essa roda da energia criativa gira, de que esse é o ciclo normal das coisas, criar, manter e destruir para criar, manter, isso gira, isso não fica parado. Então, quando você permitir as coisas de girarem, e quando você vê esses ciclos muitas vezes se encerrando, que você tem essa clareza, que é porque você está indo em direção a uma nova fase bem diferente da sua vida e não coloque tanto peso num jeito de sentir ou de enxergar as coisas que, sabe, às vezes a gente fica em luto, né, e tudo mais. Então não é sobre isso, tá bom? Aí as próximas cartas. Aí nós temos uma dobradinha de energia de Mercúrio aqui, porque Mercúrio é regente de Gêmeos e Virgem, as duas energias que estão aqui na mesa. Mercúrio é sobre avaliação, né, o mental, intelecto e comunicação. Eu analiso e eu penso, Então, essas duas cartas caírem aqui, essa dobradinha de Mercúrio na mesa, tá falando que esse é um momento que, apesar da gente ter falado de alma, desejo, vida prática, não sei o quê, de que ele pode exigir muito do seu mental. Então, também tem isso, tem muito do trabalho que você vem fazendo que é sobre aprender a trabalhar com a sua máquina, sabe? Sem se perder nos seus pensamentos, sem ficar andando em círculo, sem ficar exausto, porque tem muito disso. Então, se você está gradualmente criando uma nova realidade na prática, que isso é uma coisa mais para frente. Aqui eu sinto que a gente está falando dos momentos iniciais dessa mudança, que daqui a alguns anos, sei lá, as novas realidades são criadas gradualmente, né? De que há alguns anos você olhe para trás e talvez lembre da nossa conversa, mas na maioria das vezes ninguém lembra, não. E tudo bem, eu tô em paz com isso. Mas que nesse momento você se lembre disso, de que tem mais questionamentos do que respostas nesse momento. E que isso também são sinais de que as coisas estão mudando numa direção significativa. E muito do seu aprendizado é em torno de saúde mental, saúde emocional e em ganhar esse conforto de lidar com mudança sem se enlouquecer. Eu vou falar assim em português claro. Aí a próxima carta que apareceu aqui é Quiron. Quiron é a ferida da alma. E aí, a gente falou que era a alma, né? Que tem esse fator que contribui para essas grandes mudanças, a gente falou no roteirinho de vida normal para todo mundo, né? Não que isso não seja normal, mas que esse fator sendo agora essa integração com o caminho de alma, também é um momento em que Quiron, que é a ferida da alma, conversa mais. Através de Quiron, também vem muito autoconhecimento. De novo, entra nessa coisa de preservação, porque Quiron conta a história do... Como é que é o nome dele? Desse bicho aqui, que eu esqueci? Centauro, que era imortal, e aí em combate ele foi atingido por uma flecha que teria, né, disseminado qualquer outra pessoa, mas porque ele era imortal, ele não partiu, ele só ficou muito machucado, aquela ferida não se fecha.
mas é justamente porque essa ferida não se fecha que Quiron foi então aprendendo a trazer conforto, a aprender sobre quais são as ervas, quais são os banhos, as coisas que ele podia fazer para aliviar aquela fragilidade ou aquela dor. Então, o meu entendimento é que quando a gente olha para o posicionamento de Quiron no mapa astral, a gente está olhando para essas coisas que, por mais que a gente às vezes queira, né, virar infalível, virar um X-Men que não tem nada, fechou a ferida, tô zero bala, mas Quiron é a ferida que não se fecha e tem essa função de não se fechar porque justamente ela está aberta, ela gera um desconforto, ela é uma fragilidade que a gente se movimenta em torno daquilo para encontrar rotinas, práticas que trazem conforto para aquela situação. Então é sobre aceitar, acolher, gerenciar, aprender a lidar. Para algumas pessoas isso pode ser literalmente questões de saúde mental. E se esse é o caso, meu amor, isso aí, se cuida. Tem muito estigma ainda. Quando eu estou postando esse vídeo é 2022, é uma leitura atemporal. Então, quando conversa com você, a mensagem é sua. Mas faça sempre de tudo que está disponível para você, para o seu conforto, para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Então, para algumas pessoas, essa questão tem relação com saúde mental, às vezes ansiedade, essas coisas todas que moram nesse espaço, né? Mas para outras pessoas é simplesmente uma mensagem que está falando assim, olha lá onde está Quiron no seu mapa astral, pode te trazer muita clareza sobre essas coisas que a gente está falando. Saiba que esse é um momento que a tua alma está conversando com você muito de perto, porque chegou um momento de você criar práticas e hábitos que atendem às necessidades da sua alma na vida prática também. Muito bem. Vai ficar longo. Agora a gente vai olhar para a recompensa. Maravilhoso. A primeira recompensa é que você deixa de viver ou fazer as coisas de um jeito que te desfavorecem. Essa carta aqui de resiliência mostra essa figura carregando esse mundo pesado nas costas. Olha ela toda curvada, com uma cara de dor, sabe? Em total sacrifício ali. Então a recompensa tem força, tem tudo aquilo que a gente falou, tem essa habilidade de dar forma e tudo mais. Só que fora desse espaço de sacrifício, porque você vem sendo treinado, você vem aprendendo a criar uma vida prática que também atende às necessidades da sua alma. O que mais que a gente pode falar sobre a recompensa? Tem muito crescimento e aqui mostra essa raiz forte, sólida. Tudo que tem essa base sólida, essa raiz forte, cresce saudável. Então tem essa coisa de preservação. Também assim, para muitas pessoas é esse papo de você escolher trabalhar e vem trabalhando em questões muito de base, de raiz. Então a tendência olha, uma árvore com uma raiz saudável dá frutos saudáveis. Uma árvore com uma raiz doente dá o quê? Frutos doentes, né? Aí, pedido de paciência, que a gente já conversou, tem um elemento de tempo, que você vai enxergando com mais clareza com o tempo esse caminho. Como a gente estava falando, novas realidades são criadas gradualmente. Inclusive, se você sentir vontade de assistir a leitura que eu vou postar aqui, de escolher suas cartas também, qual é a próxima linha do tempo ou a próxima realidade que você está acessando. Então, pode valer a pena dar uma olhadinha lá também. Outra recompensa é que você enxerga e sabe colocar em prática limites saudáveis. Limites saudáveis é aprender a dizer não quando algo fere o seu espaço, sua saúde, seu bem-estar, e também permitir crescimento, né, sem oferecer resistência. Essa é uma recompensa. O que mais que a gente pode falar? Um equilíbrio. Faz sentido, se parte do seu trabalho é essa busca por harmonia e equilíbrio, a recompensa é encontrar harmonia e equilíbrio. Essa carta aqui na parte de recompensa, que é a sinfonia inacabada, ou história inacabada,
ela conversou comigo de um jeito interessante, porque se a gente falou tanto sobre preservação, ela conversou muito comigo sobre isso, ao invés das coisas serem muito temporárias ou fugaz, ela veio conversando sobre essa sustentabilidade, entendeu? A recompensa é sustentabilidade. A recompensa também tem isso, de que porque você faz esse trabalho, você se conecta com a sua alma num grau de que você às vezes nem tem ideia dessa dimensão, e é com o tempo que você vai enxergar. Aqui é com essa ampulheta falando de tempo de novo, mas que você resolve questões que incomodaram por tanto tempo, ela Kiron, né, de novo, por tanto tempo foram fonte de desconforto, de dor, às vezes por mais tempo do que você se lembra. E aí a recompensa é essa, é de concluir, né, de saber lidar, saber gerenciar essas coisas sem que elas causem dor, desconforto e tudo mais. Outra recompensa é que, lembra, você está escrevendo a sua própria história. Essa carta do Imagine, ela veio lembrar disso, caso a gente tivesse se esquecido, de que o seu presente, a sua recompensa por todo o trabalho feito é você poder escrever a sua própria história versus ficar andando em círculos numa narrativa ali de aprendizado e tudo mais, mas enfim. Aí a próxima carta, ela fala de uma vontade, de um desejo, né? E aí mostra essa cortina se abrindo. Então, tem a realização de um desejo ou aquilo que você deseja. A gente viu, né, um equilíbrio no desejo. Ver aquilo que você deseja tomando forma, isso também é uma recompensa. Aí, tem essa carta de proteção aqui, e ela veio acompanhada da carta de ação. Então, a gente é sempre protegido, guiado, orientado, mas tem uma coisa que desde o começo está falando pra gente, que o que você mais vem aprendendo é a se cuidar, a se preservar, a saber o que funciona e o que não funciona para você, a dizer os seus sims e os seus nãos, como a gente estava falando. Então, isso também é uma recompensa de que você se vê cada vez menos, então, em situações desfavoráveis para você, onde você pode se sentir, como se diz, enganado, chateado, sabe, essas coisas? Então, isso também é uma recompensa, agir de uma forma que protege, que preserva aquilo que tem valor para você. E isso é uma coisa que você sabe fazer. Aí a próxima carta, olha que interessante, na última carta de recompensa, essa carta que mostra essa figura com uma borboleta aqui na cabeça, no chakra do terceiro olho, né, falando de foco. E tem uma coisa importante sobre o mental, uma forma de pensar, saúde mental, como a gente estava falando, que, lógico, é uma raiz de um jeito de enxergar as coisas, de um jeito de pensar e aí, então, um jeito de se expressar. Então, tem uma recompensa muito grande aqui também, que é sobre transformar um jeito de pensar, uma reprogramação, se quiser falar assim, sabe? A partir do trabalho, do seu aprendizado. Então, isso também é uma recompensa, uma transformação de um jeito de pensar, uma reprogramação que te beneficia de todas essas formas, quebra padrões, te preserva, te ajuda a continuar seguindo o seu caminho, escrevendo a sua própria história, não precisando repetir histórias que causam desconforto, chateação, se vendo cada vez mais estável, crescendo cada vez mais, né? Sabendo também cada vez mais lidar com mudança sem se sentir desestabilizado. Aqui uma carta de número 5, né? Falando de mudança. E claro, sem se ver carregando peso, saindo de dinâmica de sacrifício e tudo mais. Muito bem. Já que a gente já passou do tempo,
Sei que foram muitas cartas, mas eu vou tirar uma orientação final aqui para esse meu grupinho número 4. Certo. Muito dessa recompensa, aí vem um repeteco. Universo abundante proverá. Recompensa. Aí diz assim: muito dessa recompensa é você, primeiro, cortar um jeito de pensar que acha que muitas das coisas são impossíveis, que as cartas em inglês vêm mostrando expressões em inglês, né? Quando a pessoa fala assim: isso aí só vai acontecer quando o porco criar asa. Aí vem falar que o negócio é impossível. Então, tira essa limitação de achar que certas coisas são impossíveis. Também está dizendo assim, qual que é uma orientação final, caindo do lado de recompensa, é um pedido. Nesse exercício todo, a gente falou muito do que você vem trabalhando, do que você vem fazendo, do pra quê que é, o que você vai ver. E aí eu sinto que essa carta cai na mesa com esse pedido. O que não precisa fazer parte do que você está pensando, considerando. Essa ideia do que você acha que é impossível para você. Aí volta aqui também o universo abundante proverá. A outra coisa sobre essa carta é que ela fala muito sobre pérolas aos porcos, né? Então, essa ideia de valor, percepção de valor, e como isso muitas vezes pode ser uma fonte de chateação ou frustração, ou de se ver carregando pesos ou responsabilidades, ou de se ver andando em círculos, em certas dinâmicas, até perceber que valorizamos coisas diferentes, né? Então, esse é outro presente. Eu fico sentindo assim que isso aparece como um presente, porque até diz assim: use a sua mente com sabedoria, porque transforma um jeito de pensar, um jeito de enxergar as coisas e colocar na prática, que inclusive você fica mais otimista, você enxerga, sabe de que tem mais possibilidades do que você enxergava antes, você deixa de ficar tentando convencer outras pessoas, muitas vezes às custas do seu bem-estar, de que aquilo que você valoriza tem valor. Aí a próxima carta fala de novo sobre ter uma base sólida, me lembrou essa aqui de um crescimento com uma raiz saudável, então essa base sólida, um repeteco de tem sempre o suficiente, então você cada vez mais, gradualmente, você pode até se surpreender de, nossa, nem sei como é que eu pensava daquele jeito antes, porque hoje é tão claro para mim que é lógico que as coisas são assim, entendeu? Eu fico sentindo um pouco disso com essa mensagem também. E essa carta aqui que fala a hora de deixar ir, esse bichinho dando esse abraço assim no coração, eu fico vendo assim que é hora de deixar ir certos apegos emocionais ou um jeito de sentir as coisas que pode até ter cabido antes, tá? Não vamos também tirar o crédito, né, das nossas emoções assim, mas que cada vez mais você vê que tem certas preocupações, medos, apegos que nem cabem, e isso é uma transformação de um jeito de pensar, de um jeito de enxergar as coisas, de um jeito de entender as coisas versus ao contrário, as coisas precisando ser totalmente diferentes à sua volta, entendeu? Interessante. Poder é mental. Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, tá aí na descrição do vídeo, é só clicar no título que ele abre a caixinha de descrição. Beijo grande para vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.